meu nome é Lucas, aluno de doutorado em odontologia da UFP. Olá, meu nome é Flávia, aluna de mestrado em odontologia da UFP. E hoje estamos aqui gravando mais um episódio do nosso podcast do PPJ UFP. E a nossa convidada de hoje é a professora Cacilda Castelo Branco Lima, e eu vou falar um pouco do currículo da professora. A professora é graduada em odontologia aqui pela UFP, também mestre em odontologia pela Universidade Federal do Piauí, é doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em odontopediatria pela Faculdade de Ciências e Tecnologia de Teresina. Atualmente é professora da graduação e pós-graduação da UFP e também subcoordenadora aqui do programa de pós-graduação da UFP. Seja bem-vinda, professora. É um prazer recebê-la. Sinta-se à vontade. Obrigada, bom dia. Também é um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. É uma conversa descontraída, tá, professora? Então, assim, fique tranquila, relaxe. E aí vamos começar, né, Flávia? Primeiramente, agradecer a vocês que estão sempre assistindo, que estão comentando, compartilhando. E é essa audiência de vocês que faz a gente continuar incentivando a gente a produzir os conteúdos. Então, vamos lá. Começar hoje mais um episódio agora com a professora Cacilda. Né, a gente já trouxemos quatro professores, né? 2 da linha 1 do programa e 2 da linha 2. E agora a gente está voltando para a linha 1, né? A gente fez os 2 últimos episódios com o professor Glauber e com o professor Arivelto, que eram da linha 2. E agora estamos voltando para a linha 1. E aí, professora, tá animada? Ansiosa aqui, que vem por aí. Professora, vamos começar assim contando um pouco da sua trajetória, né? Como é que assim foi o interesse de fazer vestibular para odontologia? Como é que foi dentro do curso de odontologia? De onde é que veio o interesse também de seguir a carreira docente? Então, assim, eu prestei vestibular, né? Entrei aqui na UFP em 2006, né? O PSIL da época. E aí eu sempre dizia assim, que na Universidade Federal eu ia botar odontologia, né? Sempre tem aquela questão, quando você diz que quer a área da saúde, normalmente a família, então vai querer medicina. Aí eu disse assim, na Federal eu vou botar odontologia, que é o que eu tô querendo. E nas outras eu faço o que vocês querem. Falei, até o livro que eu comentei assim com os meus pais. E aí, no meu resultado do meu vestibular, foi aquele fatídico resultado. Começou pela prova do PSIL. Minha prova, na véspera de uma das etapas do terceiro ano, foi cancelada. Então, ela foi remarcada porque teve um problema aí, teve que ser remarcada. Quando saiu o resultado, saiu um dia, todo mundo comemorou, Quando foi à noite, assim, saiu o resultado, logo depois a lista foi cancelada. A lista foi toda retirada e teve uma nova, depois saiu um novo resultado, foi um erro de contagem de pontos, alguma coisa assim. Coincidentemente, eu não saí nem da minha posição. Graças a Deus. E não saí. Então, quando eu entrei na universidade, em 2006, eu já entrei em abril, porque a universidade estava saindo do período de greve. Então, eu gosto de dizer assim, que eu não tive greve durante a minha graduação, mas entrei pós o período de greve. E aí, durante a graduação, assim, porque a vida acadêmica também, né? Eu venho, como alguns já disseram, né, de uma família, minha mãe é professora, minha avó era professora, tenho outros tios professores, né, nenhum do ensino superior, assim, tenho tios, minha mãe não era do ensino superior, mas, assim, tenho esse lado da educação, da docência, eu gosto até de brincar, assim, na veia, né? Meu pai, mesmo sendo engenheiro, ele também dava algumas aulas. Então, assim, tenho esse lado. Na minha família, só eu também, eu e meus irmãos, só eu também segui para esse lado da docência. E na própria graduação aqui em odontologia, eu fui fazendo, né? Tive como referência e como tenho até hoje, grata também, sou muito grata. Isso até assim, que minha orientadora acadêmica da vida, a professora Lúcia de Deus, então foi minha orientadora de iniciação científica, de extensão, depois mestrado. Sempre no doutorado também tirava várias, a gente discutia muito e agora tive a honra de participar do grupo de pesquisa, né? Então, esse caminho foi me trilhando, mas quando eu me formei em agosto de 2010, então até dividi algumas disciplinas com o Lucas, né, Lucas? Não só no mestrado, mas na graduação, porque
o Lucas estava a primeira turma do currículo novo e a minha era a última turma do currículo Muito velho. Então existia, então a gente dividiu algumas aulas, né? Sim. Porque estava nessa transição. E aí eu me formei em agosto de 2010. Assim que eu me formei, não tinha o mestrado aqui em Teresina, né? Então eu fui trabalhar na estratégia saúde da família. Então eu trabalhei quase um ano, porque logo ali em agosto já iniciou o mestrado aqui. E tem uma que eu sou muito assim, vai das oportunidades que vão surgindo. E aí existia o mestrado de Ciências de Saúde, né? Do chamado mestrado do CCS. Não tinha em odontologia, mas tínhamos professores, né? Inclusive a professora Lúcia, Regina, que eram professoras desse mestrado. E eu fiz a prova de lá para seleção, acho que lá era específico para o professor, não vou lembrar o certo. E eu me lembro que eu não entrei por 0,02 décimo. Foi uma coisa assim, a diferença entre eu entrar e eu não entrar. Na época, assim, chateou, né? Nossa, e tudo. Coisas que a gente só entende depois, né? Só entende depois. Aquela questão, tem sempre um porquê que a gente não entende na hora, um para quê. E assim, hoje e na época, depois, né? Eu dei graças a Deus de não ter entrado. Então, porque foi mais ou menos eu acho que em março, alguma coisa do tipo. E maio surgiu assim a ideia que ia ter aqui, que tava o trâmite, que teve prova. Aí passei aqui e em agosto já iniciaram as aulas. Então, assim, aquela coisa que a gente não entende mas depois. Eu acho que isso foi eu acho que muito do que eu sou, assim, devo também ao ter iniciado essa vida da pós-graduação no mestrado em odontologia aqui da UFP. Na primeira turma, meu amigo Lucas, dividimos esses desafios. Dividimos. A professora Cacilda falou, ela tinha se formado um ano antes e eu estava me formando quando foi aberto o processo de seleção e eu me formei, já entrei direto. Tive a honra de ter a professora Cacilda, que hoje é minha professora, como colega de turma na época. E aí, nesse período, né, do mestrado, antes de eu defender a dissertação, teve o processo seletivo da Federal de Minas Gerais, que também foi assim, porque lá foi meio que foi acontecendo, sabe? E aí também foi outra grata coincidência, surpresa, as pessoas dizem assim, não tem nem coincidência, é deucidência, né? E aí eu fiz a seleção de lá, defendi 19 de julho, 2 de agosto eu estava iniciando as aulas lá em Belo Horizonte. E aí eu brinco, eu tinha ido a primeira vez para fazer a prova, a segunda vez para morar. E foi outro momento, assim, que marcou muito e que também enriqueceu aí nessa minha malinha de conhecimento. Então, foi fazer o doutorado lá. E eu comecei lá em 2013, agosto de 2013. Quando foi não vou saber exatamente o mês, mas 2015, a prova foi dezembro de 2015. Abriu o edital do concurso para saúde coletiva aqui da UFP. E assim, eu fui fazer para ver como era uma prova, né? Porque vocês que estão assim, agora, o Lucas no doutorado, a Flávia no mestrado, então a gente fica imaginando, mas qual é a prova de concurso para professor, para docente? Como né? Porque é diferente de provas de concurso, como a gente estava até discutindo agora há pouco, né? De fundações municipais de saúde, secretarias de saúde, tribunais. Então, assim, como seria essa prova? Então, eu me inscrevi nesse intuito, né? De conhecer, não era nem... Conhecer, pra ter. E aí, minha orientadora lá do doutorado, a professora Isabela Por Deus, e eu me lembro, assim, isso marcou... Tava lá, a gente disse que tinha ido em 2015, a gente estava discutindo, estava finalizando coleta de dados, então a gente já estava ali com dados preliminares para discutir o que a gente ia fazer. E aí a gente esperei a reunião toda, discutimos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. No final da reunião, eu estava com minha pasta, eu disse, professora, abriu esse edital do concurso para, mas aí eu sempre assim, mais é para odontologia em saúde coletiva, mas a princípio era para só doutor que podia se inscrever. Aí lá tinha um edital assim, não, podia depois mestre, tinha o edital permitia. Mas era muito mais, né? E aí eu me lembro que ela afastou assim, ela disse assim,
Estava em menos de um mês, esse mês, porque eu cheguei a morar em Belo Horizonte, quando foi para a coleta eu fiquei indo e vindo, né? Mantive sempre lá minha estrutura base, mas não estava já diretamente morando lá. E aí esse mês que eu estava lá, eu de novo, tinha ido para ficar por conta para ver análise e tudo. E aí ela disse assim, não, vamos deixar isso aqui de lado e você vai dar o seu melhor, né? E aí... Que bom que a professora teve essa... Não, incentivou, né? ela teve muito, assim. E aí teve a prova, o resultado foi presente de Natal, né? E como tudo, eu gosto até de brincar assim, tem que ter emoção, né? Não bastava do vestibular, no concurso também aconteceu. O que foi que aconteceu à época? Foi um concurso com várias áreas. Então, teve vaga para odontologia, teve vaga para direito, outros. Foi um concurso amplo da universidade. Mas cada concurso tinha sua banca, né? Cada cargo tinha sua banca específica. Aí foi que aconteceu, concurso está cancelado. Foi uma nota que saiu assim já depois do resultado final. Ainda não tinha aprovação, não tinha sido divulgado no Diário Oficial da União. Mas já tinha dado o resultado final, quem tinha se classificado, aprovado, enfim. Então era um outro. Aí o que foi o entendimento, né? Era um outro problema em uma das bancas, mas não, o edital era único e não tinha passado, né? Essa informação de que era comissões diferentes, bancas diferentes para cada. Então, nesse que deu problema, repercutiu realmente, aí cancelaram o edital, aí teve cancelaram o edital não, cancelaram os resultados, teve uma paralisação ali, então ficou aquela, até que foi solucionado, foi tentado só resolver o problema dessa banca em específico e as outras continuaram o trâmite. Aí, nesse período, né, eu fiz seleções, fui aprovada para ser professora de instituições particulares daqui, mas aguardando sempre o resultado da UF, tanto é que eu nem cheguei a ser, vamos dizer assim, contratada, porque eles souberam do resultado, eu tinha passado, então assim, na hora que fosse chamar já seria a minha vez. E aí foi em março de 2016 que eu entrei aqui, né, foi feita a minha nomeação. E quando eu entrei, eu ainda não tinha defendido o doutorado, né, até 2017, então foi aquilo tudo muito novo. Então, que é muito novo, né? Então, não é só você, por mais que a gente tenha uma bagagem do que a gente vem trabalhando, mas quando chega, né, para dar aula, graduação, ensino da graduação, a própria estrutura, a gente se familiarizar com isso, né? A gente tem aula de didática, a gente entende o PPC, a gente tem sobre o PDI da instituição, mas, assim, na prática mesmo, a gente precisa encarar aquilo ali. Então, foi algo novo. E aí, nesse percurso, né, eu defendi em 2017 o doutorado, e após eu defender o doutorado, é que eu iniciei, né, na época era uma carta de intenção, né, para o colegiado do PPGO apreciar, e aí foi quando eu me credenciei ao PPGO, e a partir de 2018 que eu peguei a minha primeira orientação e entrei no PPGO e estou aqui. Está né? aqui hoje. Na instituição, ensino, pesquisa, extensão, gestão. Tudo, tá em tudo. Então, assim, e mais tudo que puderem atribuir para a professora. Então, assim, mas Futuramente coordenação. Calma, muita calma nessa hora. E aí, então, assim, um pouco da minha trajetória foi esse caminho aí que eu percorri e que venho percorrendo. Professora, aproveitando aqui um embalo, a senhora se formou aqui, mestrado, só saiu do doutorado e voltou já como professora. A gente sempre faz essa pergunta, né, quando são egressos que retornam à casa. Como foi sua experiência ao retornar agora como professora, né, como a senhora retornou, e também o convívio com os professores, porque, igual o professor Arivaldo falou, né, é diferente quando você volta, né, porque a senhora já está em outra posição, claro, o respeito se mantém sempre, mas hoje a senhora já não é mais aluna, né? A senhora já está ali no mesmo patamar, são professores. Então, como foi essa experiência, esse retorno a voltar como professora Lúcia, né? Era sua orientadora e a senhora voltar agora como colega de trabalho. Isso. Então, assim, o retorno, né? A experiência de uma outra instituição, acho que engrandece muito. Então, tanto em termos de tentar melhorar a nossa realidade, tentar ver
que nós somos bons também, nós fazemos coisas boas também, porque às vezes tem sempre aquela síndrome de a gente se sentir às vezes sempre inferior, mas não. Então, assim, teve essa troca, teve essa experiência, então eu acredito que eu pude contribuir lá, aprendi muito, claro, né? Mas assim, temos deficiências estruturais, aqui temos, em outros lugares também temos, mas são superados. Eu gosto muito de dizer aqui que nosso corpo docente, de uma forma geral, a Odonto UFP, o nosso corpo discente também, que faz tudo acontecer. E eu acho que essa vontade move, né? E com relação aos pares, né? Sair como aluna e voltar como docente, o respeito, sem dúvidas, né? Mas eu fui muito bem acolhida. Então, assim, a minha inserção no grupo, quem é daqui conhece, né? O grupo de pesquisa, nosso grupo Kamamalu, né? Eu entrei com o K, aí já existiu o Mamalu, né? E aí eu entrei com o K, a professora Marina, Marcela e Lúcia, assim, sou muito grata, assim, por me acolherem, né? E o termo professora, por exemplo, da professora Lúcia, eu não consigo tirar. Da Marina e da Marcele, elas foram, não, Cacilda, Marina e Marcele, mas até eu conseguir isso, teve um passo, assim, pelo acho que o hábito, o respeito, a consideração e a amizade, sabe? Então, assim, mas eu tive muito grata de ser bem acolhida. Além disso, com os professores que dividem diretamente, né, a odontologia em saúde coletiva comigo, Patrícia e Otacílio também, além da Marcele. E o corpo docente da odontologia UFP de uma forma geral, né? Eu sou muito grata com relação ao acolhimento que eu tive e as discussões que a gente tem, os amadurecimentos que a gente vai ao longo desse período. Então, assim, no início tem, de fato, né? Você tá lá, chega numa reunião do departamento, opa, agora eu tô na posição, e aí como é? Como eu posiciono, né? Mas, assim, eu tive apoio, né? Tenho apoio e faço igual. Eu não sou mais a novinha, até a gente brinca, né? Eu não sou mais já tiveram outros que entraram depois de mim, então já me tornei quase veterana aí nessa trajetória. Professora, outro ponto. Eu acho que uma grande dificuldade, assim, que quando você inicia uma carreira docente, é definir uma linha de pesquisa. E eu queria saber disso. O que é que a professora anda produzindo, o que é que começou a desenvolver aqui dentro do programa de pós-graduação? Então, assim, a época, né, da proposta de que eu me credenciei ao PPGO, quando eu fui para o doutorado na Federal de Minas Gerais, eu gostava da parte de exatas, né? Tinha familiaridade na época de escola, assim, era uma matéria, a parte de matemática, essas coisas, me chamava a atenção, não era tanto bicho para mim, sabe? E aí, das famosas Olimpíadas de matemática e por aí vai, a gente sempre estava por lá. E aí, quando eu cheguei para o doutorado, foi uma proposta fui orientada pela professora Isabela, orientada pelo professor Saul. Então, eles chegaram conversando e disseram assim, olha, você, se quiser, seria interessante vocês pagarem. Fui eu com a Neuza, né, minha colega amiga Neuza, que também dividiu esse momento lá comigo. E aí a gente foi fazer as disciplinas de metodologia científica, de epidemiologia, de estatística para o mestrado. Então, seria uma forma assim, a gente já teve aqui, vamos lá ver como é que seria o ensino de lá e o que a gente tem, o que a gente pode aprender, o que a gente já sabe. Então, eu acho que isso foi muito bom. Então, foi aquela história, opa, eu tô chegando no doutorado, mas o que é que custa? Eu também tá ali caminhando. Né? Eu acho que isso foi muito bom, tanto em termos de aprendizado, de amizades. Então, eu estive agora na reunião da ABENO, que foi lá em Belo Horizonte. Então, assim, aí chegava, não, mas ela não foi tua amiga de doutorado, não foi da tua turma. Quem é da turma tal? A gente disse que não, mas ela era do mestrado quando eu estava no doutorado. Então, teve muito isso e eu acho que essas parcerias também contribuem. Então, eu fiz isso lá. E depois tive as disciplinas do doutorado. Então, teve a estatística do doutorado e por aí vai. Então, quando eu vim,
que foi, acho que o Lucas até pode comungar comigo dessa ideia, que era uma deficiência que a gente tinha, era a parte estatística, de fato, né? Então a gente teve professor, mas era estatístico de base e tudo, excelente. Não, excelente. Mas na hora da gente passar para a odontologia, né, que é um ponto pra gente, enquanto dentista, fazer esse entendimento, dificultava. Então, no meu doutorado, eu tive o apoio dos orientadores, de alunos de pós de lá também, que a gente terminou, que eu fiz as análises da tese. Assim, fui aprendendo, né, juntamente com a equipe lá. Então, eu passei a me familiarizar melhor. E aí, eu entrei com a proposta aqui de trabalhar inicialmente, né, nessa parte da estatística, tendo fazer essa transição estatística propriamente para a odontologia. E aí, quando entrei, e eu sempre trabalhei, sempre entre aspas, né, eu trabalhei na parte da epidemiologia. Então, lá na minha formação no doutorado na Federal de Minas, então ele tem a parte epidemiológica muito forte, e foi isso que eu fui trabalhando. No meu mestrado, que é algo que eu gosto assim de dizer que eu tive as duas experiências, eu trabalhei com biocompatibilidade, estudo laboratorial, camundongo, lâmina, microscópio, e fui a parte da epidemiologia. Então eu transitei nesses dois caminhos que eu considero assim, para mim foi muito enriquecedor, porque agora na posição de docente eu tenho um pouquinho, o Lucas gosta até de falar assim, bebi um pouquinho de cada água, né, daquela fonte. Então, assim, eu consegui. Mas ao entrar na linha em si, eu entrei para a linha de epidemiologia, que é aquela que eu tenho maior familiaridade, e apoiando na parte de estatística nessa parte. Tanto é que eu, para ministrar a disciplina de bioestatística. E aí, eu gosto até de dizer, né? Eu não sou estatística de formação. Eu, como outros professores, a gente tem um fórum de professores de bioestatística em odontologia, assim, professores que dão aula de bioestatística nas pós-graduações de odontologia do Brasil. E aí, basicamente, a gente conversa, né? Que nós somos dentistas curiosos que gostamos de estatística. E aí surgiu, assim, nesse caminho. E na parte da epidemio, eu tenho trabalhado nessa linha 1 com a parte de bruxismo do sono, desfechos centrados no paciente, principalmente aspectos relacionados à qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Então, eu tenho trilhado nesse caminho que foi vamos dizer assim, um braço continuado do que eu fiz também na época do doutorado. E trabalho, né, junto com um grupo de pesquisa, essas outras partes, principalmente, a gente discutindo os métodos, então a parte de terapia pulpar com a professora Lúcia, defeito de esmalte. A gente tem um grupo que a gente sempre discute tudo, né? Mas, assim, atualmente eu estou nessa linha da epidemiologia com o bruxismo do sono. E aí, né, já do que tem sido feito, né, de 2018 para cá, eu tô... Eita, agora os números eu já acho que eu perdi nem as contas, mas eu acho que estou na 7ª orientação, né? Já? 2 em... Deixa eu ver. Priscila, Marina, Laiane, Guilherme, Francisco, Maria Eduarda e Tainara. Já saíram 5, né? Se formaram 5, 2. E de um trabalho para o outro, é aquela questão da pergunta da pesquisa, né? Das dúvidas que vão surgindo. Então, no trabalho da Priscila, a gente fez um estudo de base populacional com pré-escolares e avaliando os fatores associados ao bruxismo do sono, uma análise hierárquica. E aí, dentro desses fatores, o que chamou nossa atenção foi a questão dos pais as crianças terem bruxismo, entre outros que a gente encontrou. Aí, com isso, na parte da Marina, a gente trabalhou já com a parte do desfecho centrado no paciente, percepção dos pais e das crianças, já foi com a parte de desalinhamento dentário, maior irregulares, parte um pouco de oclusão. E aí, quando veio com a Laiane, a gente ia fazer esse mesmo estudo com gêmeos. Aí foi quando veio a pandemia. E aí a gente trabalhou revisão sistemática junto com os professores de Pelotas, então essa parceria aí também muito boa. E com o Guilherme trabalhamos a parte de análise bibliométrica do bruxismo do sono. Com o Francisco, que também ainda foi esse período, a gente fez uma revisão sistemática, já vendo
questão de gêmeos, ou questão dos pais terem, as crianças terem, então o que a gente tinha, e agora a gente está trabalhando a parte com os gêmeos, né? Como é que fica aí a concordância que a gente viu na revisão sistemática da Laiane e algumas falhas que a gente encontrou dos estudos, né? Porque as certezas que a gente viu, certeza da evidência ainda baixa, mas e a gente está tentando, está trabalhando agora com gêmeos, com a Tainara com qualidade de vida, então é nesse caminho aí. Caminho. Aproveitando que a senhora falou a deixa da pesquisa dos gêmeos, a senhora poderia falar um pouco e até falar para a população, né, que tem o Instagram, né, da pesquisa, porque tem que ser em toda Teresina, né, então a busca é muito grande, então quanto mais a gente divulgar, mais gêmeos, né, a gente conseguir pegar para a pesquisa, exatamente. Como é essa importante. pesquisa, assim, que ela está sendo desenvolvida? Queria que a senhora falasse um pouco e para falar para a população como está sendo essa pesquisa, chamar os pais também, tudo que tem os gêmeos. Assim, a ideia, né, dessa pesquisa surgiu com a professora Marina, que ela já trabalhou com escolares, então gêmeos escolares. E agora nós trabalhamos com gêmeos pré-escolares de 3 a 5 anos de idade. Então, você que tem filho nessa idade é o público aqui do podcast, né? Então, a gente está examinando várias condições de saúde bucal para a gente avaliar, dentre elas, bruxismo do som, defeito de desenvolvimento de esmalte, cárie dentária, enfim. Nessas crianças gêmeas, né, pré-escolares gêmeas, e o nosso objetivo é fazer um estudo censitário. Na verdade, pegar todas as crianças nascidas e residentes aqui de Teresina, nessa faixa etária, que são gêmeas de gravidez gemelares duplas, para a gente ver essa concordância, né, das condições de saúde bucal em relação aos gêmeos monodizigóticos. Será se eu sou monozigótico, né, compartilho ali geneticamente, será se eu tenho uma maior concordância, né, de ter a determinada condição bucal do que gêmeos que são dizigóticos, que são como irmãos fraternos, né, vamos dizer assim, de gravidezes diferentes, de uma forma mais simplificada. Então, essa é a ideia desse grupo, né? Sim. Então tem o Instagram dos gêmeos aqui que a gente dá pesquisa e a gente vai sempre postando Qual é o Instagram, lá. Professora? Boa pergunta. Botar aqui no link, na descrição. Tá, a gente vai botar na descrição. Se eu não me engano é Gêmeos UFP, se eu não estou enganada. Gêmeos UFP, mas colocaremos na descrição para mais informações. E Lucas, vamos partir para as perguntas que a gente temos várias. Na última entrevista que a gente teve com o professor Orivelta, a gente abriu para os mestrandos e doutorandos fazerem perguntas para o professor. E foi muito bem sucedido, saíram perguntas bem legais. Bom. E nós pegamos a ideia e repetimos e abrimos e temos aqui 11 perguntas para a professora vindo aqui dos mestrandos e doutorandos. Então vamos lá. Vai lá, pode começar. Posso começar? Pode. Então aqui a primeira pergunta é do Juan, do doutorado. Já que a professora falou, já até citou, né, que é professora da disciplina de bioestatística, ele perguntou se também conhece assim, mais outros cursos que graduados em odontologia possam fazer para atuar melhor nessa área de estatística, porque parece que ele ficou muito animado com a estatística, né? O que é que você recomenda, assim, o que é que o aluno busque? Que bom. Existem cursos diga assim, os professores de odontologia, né, que gosta de estatística, por exemplo, o curso do professor Davi Normando é excelente, o curso do professor Heitor Honório é excelente. Cursos assim, pontuais que amadurecem nessa parte da estatística. Existem também cursos de verão, que são bem legais. Dentre eles, tem o curso de verão da Faculdade de Saúde Pública da USP. Normalmente no segundo semestre, são abertos, são em temas específicos, assim, não tem um curso, vamos dizer assim, 100% que veja a estatística, bioestatística de uma forma geral, né? Mas tem alguns temas mais, vou dizer assim, que necessitam um aprofundamento maior, então, às vezes, de regressão, que a gente precisa aprofundar. Então, assim, existem esses cursos. E quem quiser se dedicar mais ainda, pode ter as graduações em estatística, né? Se quiser também esse caminho. Mas, assim, eu vou dizer assim, a minha, né? Como foi que eu segui? Eu digo até assim, eu estou em constante aprendizado, né? Vocês que foram meus alunos, eu gosto até de dizer, a gente está ali, a gente discute, qualquer dúvida a gente vai atrás. Eu digo assim, o que eu não sei no momento, eu procuro a gente ver juntos, a gente buscar, a gente ir na literatura e quem sabe um pouco mais.
E aí, e também tem aquilo que a gente mais trabalha, a gente tem maior familiaridade. Então, às vezes, como eu trabalho mais com a parte da epidemiologia, então eu tenho familiaridade maior com alguns testes. Mas a estatística, você sabendo sua pergunta de pesquisa, o seu desfecho, né? Que isso você precisa do início. Como é que esse seu desfecho se caracteriza como uma variável, né? Qualitativa, quantitativa, você vai já trilhando qual caminho você vai seguir de testes estatísticos, de análise que você vai fazer. Excelente. Então, seria assim, a dica Fica essa que dica eu dou. aí, viu, Juan? Fica a dica. A próxima pergunta é da Letícia, do mestrado. Ela perguntou como surgiu o interesse da senhora pela odontopediatria e saúde coletiva. Isso. A odontopediatria, como eu falei, né, eu fiz PIBIC, meu PIBIC foi uma pesquisa no programa de extensão do Programa Preventivo para Gestantes e Bebês, então eu fui tanto bolsista estagiária, bolsista do programa e bolsista de iniciação científica. Então, esse contato, né? As disciplinas também, o corpo docente da odontopediatria daqui, encantador, assim, pra gente, né? A gente aprende muito, né? A gente sai, assim, um mini odontopediatra, a gente gosta até de dizer. E aí, seguindo os passos também da minha orientadora, a professora Lúcia de Deus, então era uma área que eu já gostava, já sentia interesse, e quando foi na parte de pesquisa e extensão também na mesma área, eu acho que trilhou. A saúde coletiva, ela veio junto com o concurso. Então, assim, não era uma das áreas, porque a odontologia é muito vasta, né? Então, tem umas que a gente... Acho até interessante, os alunos fizeram esse período, perguntando qual era aquela que você tinha interesse em fazer, aquela que você nunca fosse fazer, né? Então, existe muito assim, eu amo e eu odeio, né? Então, assim, a saúde coletiva, ela não estava no odeio, não. Ela estava numa das que eu também gosto, de fato, e veio junto com as oportunidades. Então, aquela ideia, assim, as oportunidades que vão surgindo na vida, né? Como eu já contei aqui o que foi da trajetória. E aí, ela veio junto. Então, assim, eu gosto muito, sou feliz em dar aula de odontologia em saúde coletiva. Tem os desafios que enfrenta aí no nosso grupo de professores, principalmente questão de estágio extramuro, que a gente lida com algo externo da universidade. Então, são gestões, são recursos humanos fora. Então, é outra forma que a gente precisa também lidar nesse aspecto. Então, não é só aqui dentro, né? Se tem uns problemas aqui dentro, imagine quando a gente tem que enfrentar um universo. Mas aí eu vou aproveitar para fazer um elogio. É desafiador a disciplina, mas é uma das disciplinas mais divertidas de se fazer dentro do curso da graduação. Os alunos, assim, parece que eles dão um start para a criatividade, né, dentro da disciplina, e os professores parece que estimulam muito isso aqui dentro. E é o nosso primeiro contato com o fórum, sair dentro dos muros da UF, de uma clínica, e conhecer. Eu lembro que na Saúde Coletiva 1 a gente acompanha os agentes de saúde, vamos nas casas, então a gente vai ali do trabalho base com a gente, e depois a gente pega a parte 2, que é aquele paciente com a gente, sendo atendido na UBS. Justamente, sendo atendido na UBS, né? Bem interessante. Porque, assim, a ideia, né, dentro da proposta, né, das diretrizes curriculares nacionais, da formação, como deve ser a formação do cirurgião dentista, a gente precisa de um cirurgião dentista generalista. Então, não dá aqui na graduação para dizer assim, eu não quero isso. Eu preciso ter essa etapa do meu aprendizado, né, essa construção. E aí, quando a gente vai para a saúde coletiva, seja nas unidades básicas, seja em visita diária, né, visita domiciliar, seja na parte do PSE, nas escolas em si, que é um mundo, né, a saúde coletiva é um mundo com suas portarias, suas diretrizes, suas atribuições, seus princípios. A gente precisa entender esse processo de trabalho do cirurgião dentista no serviço público, na estratégia de saúde da família, principalmente, né, na atenção primária, mas a gente chega na atenção secundária, no centro de especialidades odontológicas, na atenção terciária, agora a gente está no hospital também, na Polícia Militar, e a gente, na gestão, né, seja na fundação ou seja na Secretaria Estadual de Saúde. Então, a gente tenta que vocês tenham essas experiências, sabe? Transite em várias... É uma forma para ter uma visão de, assim, o que é que eu posso ser, né? O que é que será, quais são as opções que eu tenho. E aí, pra gente entender esse processo de trabalho, por exemplo, você falou da visita da Coletiva 1, né? Lá com a gente comunitário de saúde. Então, eu preciso entender por quê? Porque faz parte da atribuição do cirurgião dentista da estratégia de saúde da família também fazer visita domiciliar, né? Então, a gente tenta, dentro dessas portarias, das atribuições do profissional, a gente tenta diversificar esse aprendizado.
Vamos lá, próximo. Até a próxima. Uhum. Existe algum projeto, disciplina, da qual tenha participado na Federal de Minas Gerais, que gostaria de implantar na graduação ou na pós aqui na UFP? E se sim, qual? A Letícia, do mestrado. Na verdade, a própria bioestatística aplicada à odontologia, eu vejo muito do que eu aprendi por lá. Na época da pandemia, teve a disciplina como uma disciplina optativa para a graduação, então foi bem interessante essa parte. Eu destacaria mais esse ponto. E assim, não só, né, as experiências que eu tive lá no estágio docente, né, tanto na clínica, no projeto de extensão de traumatismo, nas ações coletivas, então lá a gente também tinha nessa parte. Então, assim, é um pouquinho do que eu sou, do que eu aplico, veio também dessa formação que eu tive e muito do que eu tive lá, né? E também das parcerias, né? Eu gosto sempre do grupo de pesquisa que eu estou inserida aqui, das parcerias que a gente faz, que somos estimulados a fazer. É aquela história, uma andorinha só não faz verão. Então, e pesquisa é isso, a gente trabalhar sozinho, eu acho que não dá muito certo, não. Para a próxima. Ainda nessa linha da Federal de Minas Gerais, a Letícia, de novo também. O processo seletivo lá na Federal de Minas Gerais consiste na elaboração e apresentação de um projeto de pesquisa na área pleiteada. A senhora elaborou um projeto do zero, teve a ajuda de algum professor orientador da UFP, e como foi a experiência? Isso, a elaboração do projeto, e acho que a etapa de projeto para a etapa de currículo. E aqui eu tive o auxílio da professora Lúcia, professora Marina, professora Marcele na época, né? Assim, o apoio, assim, não só o auxílio, mas o apoio, o incentivo, né? O professor Saúl tinha vindo, acho que recente aqui no programa, não vou recordar como. E aí também, acho que ele que falou que ia ter seleção. Ele deu uma aula pra gente e ele informou que o edital ia ser lançado. Isso. Né? E então teve esse do auxílio do projeto. Acho que eu respondi. Respondeu sim. Como é que foi a experiência assim, de elaborar um projeto? Foi um projeto do zero? Isso. Foi diferente, né? Porque lá eu não ia chegar, por exemplo, com a parte da minha linha da CTZ, que eu estava trabalhando na época do mestrado, um trabalho laboratorial, porque não era a linha deles lá na área de concentração. Então ia fugir totalmente. Mas foi dentro da parte que eles trabalhavam, de qualidade de vida, que outros colegas estavam trabalhando aqui. Então, assim, teve o desafio, né, de iniciar do zero nessa parte, mas teve o aprendizado e a questão do estudo transversal, e então é o desafio que a gente precisa sempre encarar, né? Então, mas tive o apoio e contribuição, sim. Agora aqui uma pergunta da Najara, do doutorado. A gente até indiretamente já começou a pincelar, né? Como é pesquisar agora como colega junto com suas ex-orientadoras? Ai, gente, é muito gratificante. A palavra é essa. Assim, eu sou muito grata por ter essa oportunidade, sabe? Então, você chegar e ter um grupo que lhe acolhe, principalmente um grupo de pesquisa, é muito bom, né? E você poder contribuir. Então, não ser, poder estar lá, ajudar, pensar, delinear, discutir. Então, assim, eu sou Camamalu. Então, assim, eu sou, acho que a palavra é gratidão, sabe? Certo, a da Najara também. Se aprofundar em estatística foi uma escolha ou necessidade? As duas coisas. Começou na necessidade de ir, vamos, porque na própria doutorado, né, assim, vamos lá, vamos fazer, vamos analisar. E isso foi muito bom. Por quê? Porque tinha coisas assim, que a gente ia para a qualificação, lá tem a qualificação da defesa, tira a variável tal, muda isso daqui, analisa isso aqui. Então, você, quando vai dependendo de um estatístico externo, às vezes um estatístico que não tem muita ligação na odontologia, acho que dificulta. Então, assim, o fazer, claro, eu não dominava 100%, como eu não domino até hoje, acho que nem vou chegar a esse ponto, também não é objetivo. Mas, assim, você tá lá, fazer, entender, conseguir resolver situações pontuais. Claro, uma coisa ou outra a gente precisava recorrer pessoas mais experientes, sim. Mas isso ajudou muito,
Então, teve a necessidade do momento, mas teve também a vontade. Porque se tem a necessidade, mas você não tem vontade, né? Não, com certeza. Não vai. E para cá, para a pós-graduação, eu acho que foi uma forma que era, de certa forma, que a gente ainda precisa, eu até assim, melhorar de fato. Acho que a gente tem que estar melhorando. Mas era uma deficiência, era um ponto que a gente poderia aprimorar, que eu vi como a oportunidade de eu me inserir. Então foi. Na época eu posso até compartilhar aqui essa experiência, né? Na época que a gente fez o mestrado juntos, o professor era muito bom, mas quando ele ia apresentar na aula algum exemplo, não era um exemplo que era da nossa rotina, da nossa prática, isso dificultava um pouco o entendimento. E quando a gente passava para ele, a gente sentia a dificuldade um pouco dele até de trazer isso para ele. Então, assim, a teoria estava ali, mas unir a teoria com a prática ficava mais difícil, né? A nossa realidade. Isso, exatamente. Aqui é outra pergunta da Najara. Se não fosse odontopediatria, qual outra especialidade escolheria? Eu acho que eu ia ficar na saúde coletiva também, junto. Ou melhor, juntei aqui já os dois, né? Pensando assim. Cheguei a participar do projeto de extensão já no finalzinho que tinha da prótese, com a professora Carminha. Também tinha tipo assim... Tinha uma afinidade com a tinha uma prótese. afinidade, assim. Acho que eu ficaria mesmo por aqui, onde eu tô, né? Professora, aqui outra pergunta da Letícia. Quais os próximos planos para a carreira acadêmica? Um pós-doutorado? Eu gosto sempre de dizer, né, assim, a gente precisa, né, ter planejamentos, claro, mas eu sou muito das oportunidades que vão surgindo e de viver, vamos dizer assim, o hoje. Então, assim, não é que não esteja nos planos, mas, assim, pro hoje, agora, daqui, não sei, sabe? Mas a oportunidade surgiu, eu também sou muito de avaliar e, se for o caso, abraçar. Então, assim, dizer o nunca, não. Talvez sim. Quando? Não sei. Ainda não sei, sabe? Mas é aquilo, né? Como eu contei aqui um pouquinho, Sim. Então vai muito... Por exemplo, eu não imaginaria já, antes de concluir o doutorado, ter a oportunidade do concurso aqui da UFP, assim, foi uma bênção, sabe? Então, assim, tanto é que a época lá, né, nesse final de coleta, né, quando tá finalizando coleta, para escrita e tudo, é muito comum lá na UFMG se pensar no doutorado sanduíche. Então, existia também essa possibilidade de que eles falavam lá. E a minha resposta também foi essa, vai depender das oportunidades. Então, a oportunidade que seria o momento dessa saída, como colegas que saíram e tudo, para mim, foi o concurso. Então, assim... Pode ser. Vamos ver. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco assim. Quando a professora escolheu a carreira docente, né, que a gente sabe que concursos de federais eles surgem, mas não surgem a todo momento. Você estava disposta, por exemplo, a trabalhar e morar em outro estado para ser docente e sair do Piauí ou não? Ou você já vislumbrava voltar realmente para a UFP? Quando a gente vai para a docência, a gente... Pelo menos na minha visão, eu queria realmente atuar na área docente. Seja uma instituição pública, que é o que a gente quer, ou numa privada. Tanto é que, paralelo aqui, foi assim, eu fiz a prova daqui, didática, de manhã, e de tarde eu estava fazendo também um seletivo de prova didática na FACID na época. Então, foi assim, tudo concomitante. É aquilo, não surgiu, porque na época que aconteceu o concurso, eu não estava pensando em concurso ainda, né? Que a gente termina pensando, não, vou terminar o doutorado, no finalzinho ali eu vou ver nos editais, porque é quando a gente já está com o título para poder concorrer melhor, né? Então, assim, mas não, podia ser, tipo assim, não foi aqui. Mas melhor que foi aqui. Melhor que foi. Melhor ainda. Que foi bom aqui. Que foi. Amém, graças a Deus que foi aqui, sabe? Então, assim, mas se fosse num outro local, apesar de eu ser bem família, né? Mas tive a experiência de morar em Minas Gerais, acho que conseguiria.
A 9, né? Vamos lá. Encontrou alguma resistência na convivência a respeito com os atuais colegas de trabalho antes que eram os seus professores? A linha do mestrado. Também foi já comentado aqui, né? Não, até que de certa forma, não. Eu tive sempre bom relacionamento em época de aluna de graduação, então, assim, continuo tendo respeito aos colegas de trabalho. Então, assim, quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente precisa, às vezes, entender, ter seu lugar, né? Colocar aquele lugar que você está assumindo de fato, você tem, mas também entender, às vezes, a situação, a postura do outro. E aí você, acho que com respeito, cada um entendendo o seu espaço, acho que a gente consegue. Até agora, e não vai acontecer, não tive problemas assim, não. Vamos aqui para a próxima, já estamos finalizando. Quais momentos a senhora considera mais importantes na sua vida acadêmica, profissional? Alguns desses momentos, eles influenciaram ou influenciam seus objetivos e expectativas para o futuro? Foi da Alice do mestrado. Eu acho assim, até que eu já vim comentando, são marcos que vão acontecendo. Então, querendo ou não, a formação, a graduação, depois o mestrado, o doutorado, a inserção. Acho que esses marcos aí vão mostrando, né? Assim, que a gente até conversou, que a trajetória que a gente vai seguindo, né? E, assim, continuar, né? Eu acho que amadurecer ainda esse meu caminho por aqui, né? É uma instituição realmente que eu gosto de trabalhar, faço o que eu gosto. Tenho muito orgulho de estar aqui na Universidade Federal do Piauí e, ao mesmo tempo, uma gratidão por toda a formação que eu tive. Então, assim, é aquele misto, né? De gratidão, de retorno e tentar fazer o melhor que eu posso dentro dos limites que se tem. E aqui a última pergunta da Alicia, né, do mestrado. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal. O que é que você gosta de fazer no seu tempo livre, fora dos muros e das Nossa, obrigações da UF? Tanta coisa que eu gosto. Gente do céu. Assim, eu até brinco, né? Que minha vida social, família, amigos, corrida, viagem. Então, assim, eu gosto de fazer muita coisa e queria ter até mais tempo, né? Queria até me policiar melhor, vamos dizer assim. Horário de trabalho. Estava até discutindo antes aqui com o Lucas a questão do horário de trabalho dele lá no TJ, assim. Então, assim, horário de trabalho, terminou férias. Então, assim, a gente, às vezes, na área da docência, a gente precisa até se policiar melhor em relação a isso. Se não dá domingo, tá respondendo no e-mail de aluno. Isso. Então, assim, mas eu amo, fora do muro da universidade, também as outras coisas para fazer, sabe? Assim, encontrar com amigos, família, assim, para mim, também. E minha família gosta muito de se reunir. Então, qualquer motivo é festa. Então, assim, fora da universidade, eu até brinco assim, eu queria mais momentos ociosos para ter mais opções para isso, sabe? Professora, vamos supor aqui que em breve vai sair o edital do processo seletivo de mestrado e doutorado do PPGO. O que é que você queria assim ver no futuro orientando o seu? Eita! Essa pergunta. Assim, gente, eu vou falar de uma forma geral, até de certa forma, o que eu almejo, mas assim, o que a gente vem percebendo, não só eu, Cacilda, como docente, mas os outros professores, não só aqui da Federal do Piauí, a dedicação, sabe? No sentido de você entrar e você se dedicar e aproveitar aquele período. Então, assim, eu tenho o período para o mestrado, então eu vou me dedicar, eu vou produzir, eu vou estar aqui, eu vou aprender, eu vou sugar o melhor que se pode. Então, assim, eu acredito que o principal, essa dedicação, o interesse, a vontade, sabe? E ser ativo, proativo, porque até em outros podcasts, né, vocês, como acho que o Lucas até comentou, tipo assim, nós somos um professor, às vezes, para vários orientandos, né? Orientando de TCC, de iniciação científica, de extensão, de pós.
Então, às vezes, é preciso que vocês também nos estimulem nesse sentido. Então, às vezes, quando o aluno mais procura aquele mais interessado, termina que estimula também mais a gente. Então, assim, de uma forma geral, seria essa dedicação e esse interesse mesmo. Entrar na pós-graduação e viver aquele momento da pós-graduação. Curtir o processo, né? Curtir o processo. Então, já vamos, antes da gente encerrar, professora, aproveitar que a gente soube que a professora está como presidente da 21ª Jornada Acadêmica de Odontologia aqui da UFP, e a gente queria que a senhora falasse um pouco, convidasse, né, o nosso público que está nos assistindo, falasse um pouco da data, como vai ser, divulgasse. Vamos lá. Nossa, a gente vai abrir um espaço para divulgação. A divulgação. Então, nossa jornada acadêmica esse ano ocorrerá nos dias 25 e 26 de outubro, no Hotel Arrei, né? Nossa 21ª, então já é um evento consagrado, pode-se dizer assim, acadêmico aqui da odontologia no Piauí, mas também no Brasil de uma forma geral, regional, né? Então a gente já tem. Então, assim, tá todo vapor a dedicação dos alunos, dos professores, nas comissões. Então, a gente já está trabalhando. O edital de submissão de trabalho já está aberto. Aproveitem as viradas de lotes aí. Então, aproveite o primeiro lote promocional dos valores das inscrições. E esse ano a gente está como tema a ciência no século da desinformação. Então, é um tema, assim, que foi muito discutido entre os alunos, os professores, e até eles fizeram enquetes, né, com os outros alunos, dentro das comissões, mas também fora. Esse combate que a gente precisa, essa desinformação que está geral, né? A gente tem o boom das redes sociais, o boom do conhecimento mais fácil, mas ao mesmo tempo fake news, desinformação, também a gente tá. Então a ideia é essa. Nós estamos aí com algumas novidades, vamos propor, né? Como já está sendo até divulgado, uma nova forma. A gente está pensando em um auditório com palestras concentradas naquele momento, tem um momento de apresentação de trabalho, hands-ons também, mas a gente está querendo fazer um evento trazer nomes, né? A gente estava até discutindo nomes renomados do Brasil em diversas áreas, então, pério, implante, odontologia hospitalar, ortodontia, enfim, a gente está tentando a endodontia abarcar maior quantidade de áreas possíveis. E vamos lá, inscrição de trabalho, participar. Tivemos assim, a comissão externa teve seleção para a comissão externa, então tivemos até estudantes de pós-graduação de outros estados interessados em participar. Então, assim, que dê tudo certo, né? Vai dar certo, com certeza. Já deu. E aguardamos todos, 25 e 26 de outubro, para a nossa 21ª Jornada Acadêmica de Odontologia da UFP. Beleza, a gente estão todos convidados. E para finalizar aqui, só queria dizer umas palavras para a professora, assim, com muito orgulho, que hoje, que eu fui colega de turma da Cacilda, da primeira turma, hoje eu tenho ela como professora. Hoje ela é docente da UFP e eu queria fazer um pedido que eu já tinha feito para alguns, para você continuar com essa chama acesa, como você falou, que é um orgulho voltar para dentro dos muros da UFP agora como docente, né? Tem essa gratidão, tem esse respeito, mas que você não perca nunca essa chama, porque o curso ele é reflexo do seu corpo de professores. Se você tem um corpo de professores ativo, focado, empenhado, o curso vai para cima, o curso vai para frente e isso reflete diretamente na formação dos alunos. Quando o professor já não é tão focado, não é tão ativo, os alunos às vezes até perdem o interesse pela disciplina e muitas vezes eu não gostei daquela disciplina tal, nunca me vejo nessa especialidade. De repente ele vai para fora, ele assiste a uma palestra de outro professor daquela mesma disciplina e ele muda o conceito. E assim, o que eu queria pedir era exatamente isso, manter essa chama sempre ativa, sempre acesa, esse interesse, já entrou na graduação, já foi para pós, já tem 7 alunos aí, 5 já orientados, 2 sobre a orientação, e que você continue sempre assim, ativa, sempre empenhada, sempre dedicada. E parabéns por toda a sua trajetória profissional, tudo que você construiu dentro da UFP, e com certeza a gente só vai ver seu nome crescer e brilhar cada vez mais, professora Cacilda. Gente, obrigada pelas palavras, assim, é com muito carinho que eu recebo
essas palavras de vocês, assim, especialmente aqui do Lucas, na batalha ali da primeira turma, meio que colega de graduação também, né, Lucas? A gente dividiu disciplina. Então, assim, e aquilo, eu acho que isso aqui, né, já estimula a gente. Eu digo pra vocês, gente, eu não sou muito fã das entrevistas, não. Mas essa vontade aqui de vocês, esse desafio que foi colocado, imediatamente vocês abraçaram, e cada dia tá melhor, mais tecnológico. Então, assim, é isso também que nos impulsiona. Então, eu só tenho a agradecer, parabenizar vocês pela iniciativa e por estarem à frente desse projeto, que só leva o engrandecimento do nosso PPGO, né? A divulgação da ciência, do que a gente faz. E é isso. Então, quando eu digo assim, a dedicação, o interesse, a vontade, o estar aqui, eu acho que vocês estão refletindo muito isso. Então, assim, muito obrigada também. Então, a gente agradece a participação, por ter aceitado o convite. Foi uma honra recebê-la aqui. E foi maravilhosa a nossa conversa. O tempo passou muito rápido. E quando quiser voltar, as portas Pode voltar. Pode voltar. Quando for lançar o edital do PPGO, né? Do mestrado. A gente está querendo trazer para a gente, quando o edital já estiver lançado, para a gente falar um pouco, né, de como é o processo. E a senhora é uma da ponta aí. A gente agradece aqui a visita, a presença da professora Cacilda e aguarda vocês no próximo episódio. E se vocês gostarem, curtem, compartilhem, que isso ajuda o desempenho do podcast, tá certo, gente? Pois tá, tchau. Tchau, gente. Até mais. Até mais.